Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Os parentes do namorado da minha irmã moravam em União da Vitória. Aliás, ele também era de lá. Mas fazia alguns anos que tinha vindo embora para cá com a família. Ele e a Patrícia, minha irmã, já estavam juntos há mais de um ano. Eu, inclusive, já tinha ido para lá com eles uma vez, visitar a parentada do meu cunhado. E olha, foi um dos passeios mais chatos da minha vida, porque choveu o tempo todo. A gente nem pôde sair, conhecer alguma coisa interessante. Pensa num fim de semana entediante. Por isso eu fiquei pensativa quando a minha irmã veio de novo me contar que eles estavam indo para lá no feriado, né? E querendo que eu fosse junto. Pensei um pouco e falei que não estava muito afim, só que ele insistiu. Porque não, sou boba. Vai ficar fazendo o quê aqui? Vamos com a gente, dessa vez não vai chover. Eu não estava muito afim, mas não estava mesmo. Até porque tinha na memória aquele passeio ocorrido há tanto tempo atrás. Mas, sabe, pessoa insistente? Minha irmã é assim, né? Ela insistiu tanto que acabou me convencendo. E olha, o melhor é que ela tinha razão. Valeu a pena, porque eu me diverti um monte. O Reinaldo nos levou a vários lugares diferentes, bacanas. E no sábado à tarde, fomos até o sítio do seu avô. O avô do meu cunhado, na verdade, morava em Porto União, do ladinho de União da Vitória, só que no estado de Santa Catarina. É tudo assim, bem pertinho uma coisa da outra. Nossa, a gente se divertiu tanto ali no sítio. E quando chegou a noite, enquanto a avó dele preparava o jantar, a gente ficou ali na cozinha, conversando. Fogão a lenha, aquela atmosfera do interior, sabe, de sítio. O seu Lídio, ele ficou o tempo todo contando histórias. E a gente ali, só prestando atenção. Sabe aquele tipo de caso assim que prende a atenção da gente? Mesmo enquanto jantávamos, o velho não parava de contar aquelas coisas do passado que já tinham acontecido, coisas que eram até da tradição. Tudo, claro, regado a uma boa pinga ali mesmo da região de Porto União. Quer dizer, eles estavam bebendo. Eu não, né? Até porque só tinha 17 anos. Até a avó do Reinaldo bebia. Às vezes, o seu Lídio começava a contar uma história e ela, a mulher dele, começava a acrescentar detalhes e, sabe, dando mais credibilidade ainda ao acontecido. A dona Casturina, esse era o nome dela, começou a contar história de fantasmas a uma certa altura. Todas, segundo ela, acontecidas ali mesmo nas redondezas do sítio onde eles moravam. Claro que na hora, todo mundo ali junto, eu levei na base da brincadeira. Achei graça. Só que quando chegou a hora de dormir, quando me colocaram naquele quartinho escuro para dormir sozinha, eu já fiquei apavorada, morrendo de medo. Lembrava das histórias que eles tinham contado, da noiva que tinha se matado no dia do casamento e que costumava aparecer vestida de noiva à noite para as pessoas. Eu já me arrepiava. Fiquei morrendo de medo de ficar ali sozinha naquele quarto. Tanto que pelas tantas, fui lá bater na porta do quarto em que a Patrícia estava com o meu cunhado. Bati, mas como ninguém respondeu, eu fui entrando. Patrícia, posso deitar aqui com vocês? Eu não estou conseguindo dormir, eu estou com medo. Ela mandou que eu voltasse para o meu quarto na mesma hora. Mas eu também sou insistente e fiquei ali pedindo que ela deixasse eu deitar com eles. Comecei até a chorar. Patrícia, por favor, eu estou assustada. A muito custo, ela acabou concordando. Pediu que eu trouxesse o colchão e o colocasse ali no chão, no pé da cama. E foi exatamente isso que eu fiz. Me ajeitei ali, apaguei a luz, deitei, cobri a cabeça. Mas sabe quando você não consegue desviar o pensamento? Eu ficava lembrando, sabe, das histórias.
Principalmente daquela história da noiva, que tinha se matado no dia do casamento, e diz que aparecia para as pessoas de véu e grinalda, e ficava mais apavorado. Descobria a cabeça, depois cobria de novo. O quarto estava assim na penumbra, e qualquer sombra que eu via na parede, qualquer barulho que escutava, vindo lá de fora, já era motivo para eu estremecer. Olha, eu estava sugestionado demais. O problema é que, apavorada do jeito que eu estava, mesmo estando ali, no quarto em que a minha irmã e o meu cunhado estavam, eu não consegui ficar tranquila. Sabe, enquanto eu estava deitada naquele colchão ali no chão, minha irmã e o meu cunhado dormiam na maior tranquilidade ali na cama. O problema é que nem mesmo a presença deles, repito, me libertou daquele medo. O problema é que eu sempre fui tão medrosa, sempre tive medo de escuro, de barulho à noite, sabe? Em casa, por exemplo, eu dormia com o abajur ligado a noite toda. A verdade é que não aguentei. Levantei ali do colchão e, pé por pé, para não fazer barulho e não acordar ninguém, acabei me deitando na cama com eles. Liguei a lanterna do celular e encontrei um cantinho livre ali na cama e me ajeitei. Normalmente eu não faria isso, mas eu estava tão assustada. Não conseguia esquecer aquela história da noiva. A Patrícia dormindo bem no cantinho. O Reinaldo assim do lado dela, com o braço por cima, assim, de modo que tinha um bom espaço ali, no outro canto. E foi ali que eu me ajeitei. E só assim consegui finalmente conciliar o sono. E era para tudo ter ficado por isso mesmo. Só que, de manhãzinha, na verdade o dia, assim, começando a clarear, eis que despertei com aquele corpo colado no meu. Olha, eu levei um susto. Eu estava de costas e, para minha surpresa, meu cunhado estava dormindo abraçado em mim. O corpo, assim, colado no meu. Os braços em volta da minha cintura. Olha, eu levei um susto tão grande assim num primeiro momento, mas logo me dei conta do que estava acontecendo. Ele dormindo deve ter se virado de lado e confundido o meu corpo com o corpo da minha irmã. Não tive coragem nem de me mexer. Só que aí, ele também despertou, assim de repente, e foi bem nessa hora que eu virei assim um pouco o rosto para trás e percebi que ele estava me olhando fixamente. Sabe, foi uma coisa tão esquisita, porque mesmo depois que despertou, ele, em vez de se afastar, não, continuou ali, agarrado em mim, me abraçando assim, por trás. Aliás, podia até ser impressão minha, mas quando eu virei o meu rosto para trás e os nossos olhos se encontraram, parece até que ele me apertou com mais força. O detalhe é que deu para sentir que ele estava só de cueca. E o pior, estava excitado. Dava para sentir. Sabe, nessa hora, num impulso, assim num gesto bem rápido, eu me desvencilhei do seu braço e levantei da cama. Olha, eu fiquei tão sem graça. A Patrícia continuava dormindo profundamente, de modo que não viu nada. Mas ele, meu cunhado, continuou olhando para mim. Toda sem jeito, principalmente por causa do modo como ele me olhava. Eu falei: desculpa ter deitado aí na cama com vocês, mas é que eu estava com tanto medo. Ele só sorriu, só que não falou nada. Eu voltei a deitar no colchãozinho que estava ali no chão, me cobri e fiquei ali quieta. Só que não consegui tirar da cabeça aquilo que tinha acontecido. Os braços do Reinaldo em volta de mim, ele me apertando com força, roçando o seu corpo no meu, assim por trás.
E aquela percepção de que ele estava só de cueca. E o pior, bastante excitado. Será que ele tinha feito por querer? Foi isso que eu fiquei me perguntando ali o tempo todo. Pelas tantas ele levantou. Eu confirmei que ele estava mesmo só de cueca. Acabei até cobrindo a cabeça de novo com o cobertor para não vê-lo. E ele deve ter se trocado. E dali a pouco, escutei de novo a porta se abrindo. Mesmo depois que a minha irmã acordou, eu continuei durante um tempo ali, deitada no colchão. Não sei explicar, mas aquilo que tinha acontecido ali mexeu com a minha cabeça. Sei lá o que me deu. Ao mesmo tempo em que eu fiquei constrangida, com muita vergonha, também senti coisas assim diferentes. Olha, para usar o português bem claro, eu fiquei excitada também. Acho que essa é a palavra mais certa. Eu não tive culpa. Até porque não é uma coisa que você determina para o teu corpo. Só sei que eu lembrava da cena. Meu cunhado me abraçando, roçando o seu corpo no meu, excitado daquele jeito. Eu já sentia coisas que não queria e não devia sentir. Sabe, eu juro, eu nunca tinha olhado pro Reinaldo com algum tipo de interesse que não fosse o de amizade, de cunhado mesmo. Aliás, nem tinha cabimento sentir alguma coisa diferente. Além de ser namorada da minha irmã, era uma pessoa proibida para mim, né? Por esse quase parentesco. Ele também, e juro por Deus, nem fazia o meu tipo. Eu nunca me interessei por homem louro. Sempre gostei dos morenos. E, no entanto, é para se ver como são as coisas. Por conta daquele episódio, eu não consegui mais me sentir à vontade na presença dele. Pelo contrário, me senti tão sem graça que não consegui nem olhar para ele. Morrendo de medo de ele comentar alguma coisa com a Patrícia e de ela ficar brava comigo, não gostar. Mas, pelo jeito, acho que ele não falou nada. Eu, naturalmente, também não entrei no assunto. Fiquei na minha. Até que, depois do almoço, ele aproveitou que a Patrícia tinha ido escovar os dentes e se aproximou de mim. Você desculpa eu ter te abraçado daquele jeito de manhã na cama, que, na verdade, eu nem vi que era você. Achei que fosse a Patrícia. Imagina, tá tudo bem. A errada fui eu. Não devia ter deitado lá na cama com vocês. Estranhamente, mesmo depois das desculpas, ele continuou olhando para mim. Na verdade, me encarando. E não sei explicar. Mas eu senti um tremor no corpo todo. Parecia que ele queria dizer mais alguma coisa. Ou quem sabe até fazer. Foi inevitável lembrar da cena. A gente, lá naquela cama. Minha irmã virada por outro lado. Dormindo. E ele ali, me abraçando, assim, pelas costas e... Aquilo não podia ter acontecido. Eu digo isso porque depois desse acontecimento, nada mais foi igual. O resto daquele final de semana, por exemplo, eu me senti tão confusa. No trajeto de volta, eu ali no banco de trás, ele dirigindo, volta e meia, nossos olhares se encontravam pelo retrovisor. Não sei explicar. Mas eu senti que isso não ia terminar bem. Mesmo depois que voltamos aqui para Curitiba, que cada um seguiu com a sua vida normal, pelo fato de estar constantemente ali em casa, pouco a pouco, eu fui sentindo que estava despertando alguma coisa dentro de mim por esse homem, que, repito, era proibido para mim. Eu já não conseguia mais olhar, nem conversar com ele com a mesma naturalidade de antigamente. Tanto que ficava fugindo do seu olhar o tempo todo, evitando a sua presença, qualquer tipo de contato. Na verdade, nem eu mesmo entendia o que estava se passando comigo. Até que,
aconteceu uma situação tão delicada. Eu estava no meu quarto, aí comecei a olhar assim umas pastas no computador. Nessas pastas tinha várias fotos. E quando me deparei com uma foto dele, eu fiquei olhando para aquela imagem estampada no monitor. E fiquei tão distraída, tão aérea, que nem me dei conta de que tinha alguém entrando no quarto. De repente, escutei a pessoa limpando a garganta assim, para chamar minha atenção, e dei de cara com a minha irmã ali do lado, me olhando com aquela expressão assim meio espantada. Que tanto você olha para a foto do Reinaldo aí, Angélica? Tá que nem pisca? Olha que eu vou acabar pensando que você tá afim dele, hein? Capaz, Patrícia. Meu Deus, que loucura. Larga mão de ser boba. Nem tava olhando a foto. Tava aqui distraída, pensando em outra coisa. Mas e você? O que você quer aqui, no meu quarto? Tentei disfarçar o quanto pude. Mas ela, eu notei, ficou desconfiada. Deu para sentir pelo modo como olhava para mim. Mesmo assim, acabou ficando por isso mesmo. Quer dizer, no final de semana, o Reinaldo apareceu em casa. E enquanto esperava a Patrícia tomar banho, se arrumar, veio conversar comigo. Eu estava ali no quarto. Meus pais tinham saído, ou seja, com a Patrícia ali no banho, a gente estava sozinho, eu e ele ali. E sabe, para minha surpresa, ele chegou assim na porta, pediu licença e puxou conversa. E entre uma coisa e outra, perguntou uma coisa que me deixou tão sem graça. Minha irmã tinha, naturalmente, contado para ele. Verdade que você estava vendo uma foto minha aqui esses dias no computador? Só podia ter sido ela, né? Quem mais? Só ela sabia. Ela tinha comentado com ele. Eu acho que fiquei até vermelha naquela hora. Senti meu rosto pegando fogo. E o pior é que eu estava tão despreparada. E fiquei mais nervosa ainda quando ele colocou a mão assim no meu ombro e falou: será que eu estou confundindo alguma coisa, Angélica? Confundindo? Como assim? Ah, sei lá, eu acho que tá acontecendo alguma coisa entre nós. Como assim acontece? Do que você está falando? De nós dois. Desde que a gente foi lá para a União, que aconteceu aquilo de dormirmos agarradinhos um no outro, não é a mesma coisa. Comigo também não é. Parece que alguma coisa mudou. Você não sente isso também? Olha, juro que eu queria ter dito que sim. Até porque tinha mudado tudo. Ele tinha razão. E se tinha mudado com ele, imagine em relação a mim. Quase falei que sim. Só que no impulso, me livrei da sua mão no meu ombro e falei: que é isso, Reinaldo? Nada a ver. Você é namorada da Patrícia. Olha, não estou entendendo onde que você quer chegar. O problema é que mesmo eu tendo me desvencilhado da sua mão, que estava assim pousado no meu ombro, continuei ali na frente dele. Para minha surpresa, ele acabou fazendo uma coisa que nunca na minha vida eu imaginei que ele fosse fazer. Antes que eu tivesse qualquer tipo de reação, ele se aproximou rápido e me beijou na boca. Eu não consegui me mover. Eu não consegui sair do lugar, de tão molinha que eu fiquei. Sabe, aquele beijo parece que tinha minado as minhas forças todas, me feito paralisar. Até que de repente, no meio do beijo, escutei a voz da minha irmã lá do corredor chamando por ele. E só então ele se afastou assim e estancou aquele beijo na metade. Aí falou que já estava indo. E detalhe,
chamou a minha irmã de amor. Oi, amor, já tô indo. E me olhando de um jeito que eu não consegui identificar, foi saindo assim pela porta, me deixando com o coração batendo forte. Meu corpo tremendo dos pés à cabeça. E se a minha cabeça já estava uma confusão só, aquele beijo só serviu para me confundir ainda mais. Lembro que quando os dois saíram, eu estava ali na sala, e o modo como ele olhou para mim de novo, pelas costas da minha irmã, fez meu coração disparar. O que esse homem estava pretendendo comigo afinal? Foi o que eu perguntei a mim mesma. O fato é que depois do que aconteceu, do beijo que ele me deu, eu tomei uma decisão. Me afastei completamente. Finais de semana, por exemplo, bastava ele chegar para eu me trancar no quarto, ou então dava um jeito de sair para a rua. Passei a fugir. Na verdade, não era bem dele que eu estava fugindo, mas daquele sentimento louco e sem razão de ser que ele tinha despertado em mim. O detalhe é que ele voltou a tentar se aproximar de mim outras vezes. Sabe, ele não se deu por achado. Diz ele que pra gente conversar sobre o que tinha acontecido, o beijo, mas eu não quis. Quer dizer, querer eu até queria, né? Só que eu sei que não era certo. Eu tinha tanto medo de que algo de ruim pudesse acontecer. Se a minha irmã descobrisse que a gente tinha se beijado, por exemplo, ou mesmo que ele tinha me abraçado lá na cama, naquele dia, lá naquele sítio, eu sinceramente não sei o que poderia acontecer, porque ela sempre foi tão ciumenta. E eu, sendo sua irmã, só iria piorar a situação. Com certeza, seria a pior reação possível. Eu não queria separação de ninguém, nem briga, nem confusão. Por isso passei a evitá-lo. E ele, que de bobo não tinha nada, deve ter ficado desconfiado, né? De que eu estava sentindo alguma coisa por ele. E aí começou a vir atrás de mim, a me ligar, mandar mensagem. Sempre querendo, palavras dele, terminar aquela conversa que tivemos de todas as formas. Eu também queria. Só de lembrar daquele beijo, eu esmurecia. Mas sabe, tem coisa que a gente quer, mas não pode. Por isso, fazia de conta que não era comigo, não atendia as suas ligações, eu deixava falando sozinho quando ele se aproximava de mim ali em casa. Meu Deus, quantas vezes ele tentou me encurralar num canto. Eu consegui sair, sei lá como. Nunca pensei em contar tudo para minha irmã, porque, repito, eu não queria briga, confusão. Um dia, cheguei a pedir que ele me deixasse em paz. Mais do que isso, ameacei. Falei que se ele não me deixasse sossegada, eu iria contar tudo para ela. E perguntei se ele não tinha vergonha na cara de estar namorando a minha irmã e dando em cima de mim. Queria ter feito outra coisa bem diferente. Queria, na verdade, me atirar nos seus braços, beijá-lo de novo, sentir seu corpo junto do meu, como naquele dia, mas não podia. Era um namorado da minha irmã. Até que depois de um tempo, quando viu que não ia conseguir nada comigo, ele parou de me procurar. E foi melhor assim, porque eu me senti tão mal, tão vazia. Maldita hora que aceitei fazer aquela viagem com eles. Maldita hora que deitei naquela cama do seu lado. Eu estava com tanto medo, apavorada por conta daquelas histórias de assombração, aquela noiva que tinha se matado, e no fim aconteceu aquilo que na verdade me deixou mais assustada ainda. Não sei que tipo de sentimento é esse que ele despertou aqui em mim. Só sei que era algo muito forte. Tão forte que quase me deixei levar. Quase traí a confiança da minha irmã. Olha, se ele tivesse insistido só mais um pouco,
Sabe Deus o que podia ter acontecido. Quem sabe eu tivesse fraquejado no meio do caminho, cometido o maior erro da minha vida, um pecado, traído a confiança da minha irmã. E mesmo que não tenha chegado nesse ponto, aconteceu um beijo. Foi só um beijo, eu sei. Mais nada do que um simples beijo. Mas, como essa história ainda não terminou, pelo menos não assim de forma definitiva, eu tenho medo de que esse beijo acabe se tornando com o tempo a razão da minha ruína, da minha paixão. Foi só um beijo. Um beijo e nada mais. Mas quem garante que esse beijo não possa ainda se tornar a razão da minha perdição, dessa paixão que nasceu pelo namorado da minha irmã e que é um sentimento tão absurdo, mas do qual eu não consigo me livrar, meu Deus.